Bem, hoje vamos pesar e tirar a medida de alguns pontos de balanço de espadas históricas dos últimos 3 séculos. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. E se você gosta de espada de todos os tipos, de todas as épocas, já sabe, aqui é o seu lugar, se inscreve aí, porque aqui a gente fala de tudo que envolve esse universo, beleza? E hoje a gente vai pegar espadas ali do final do século XVIII, do XIX inteiro e de uma parte do século XX, tá? E vamos pesar e também tirar a medida de onde fica o ponto de balanço delas. E eu acho que isso pode surpreender muita gente. Isso pode ser instrutivo também, né? Para quem está querendo aprender mais sobre espadas, né? Entender mais sobre espadas históricas, e para quem principalmente quer fazer espadas, quer aprender como que elas funcionam e tudo mais. Eu tenho alguns vídeos aqui também ensinando algumas dinâmicas da espada. Eu acho que a questão do peso, né, e da distribuição de massa e do ponto de balanço é muito importante para as espadas, né? E tudo isso se dá graças ao Distal Taper. O Distal Taper é a coisa mais importante de uma espada, tá? Pelo menos quando a gente está falando de espadas ocidentais, pelo menos. Tava só para testar ali a balança, eu tava fazendo uns testes com algumas espadas e eu mesmo já me surpreendi, entendeu? Com o peso de algumas assim né? Então eu acho que pode acabar sendo surpreendente também. Algumas que você pensa que iriam para um lado, às vezes vão para o outro e tudo mais. Então, antes da gente começar as medidas, só explicar aqui para vocês que eu dividi as espadas de hoje, vão ser várias, em 4 categorias, tá? Primeiro vão ser sabres de infantaria, então nós vamos pesar vários sabres de infantaria para a gente ter uma ideia média acerca de peso, de ponto de balanço, né? Isso inclui sabres do século XIX, sabres do século XX, etc. Para a gente ter uma ideia da amostragem geral, tá? Então, sabres de infantaria, espadas curtas, né, terçados, hangers e cutlass, espadins, né, espadins, geralmente espadins de corte, aí vão ter espadins do final do século XVIII e do século XIX de qualquer período. Talvez eu inclua um do século XX, talvez. E por último, a última categoria, sabres de cavalaria, tá? Que é onde aí também muita gente pode se surpreender, né? Então vamos lá. Bem, galera, então estamos aqui na primeira parte, tá? Com os sabres de infantaria. Alguns, tá? Alguns que eu selecionei. Não são todos, é uma amostragem legal aqui para a gente ter uma ideia da média de vários períodos, se eles respeitam uma certa lógica ou qualquer coisa do tipo, beleza? Então vamos lá. Pequeno detalhe é que estão todos eles sem bainha aqui, tá? Então alguns têm, a maioria tem, outros não tem. Mas de todo jeito estão todos sem bainha, só pra gente fazer o peso. Quem sabe qualquer dia a gente fala sobre peso de bainha, tá? Porque tem muita bainha desse período que às vezes é mais pesado que a espada, tá? Ou tá quase ali. Então vamos lá pro primeiro, tá? Esse P2 é o mais antigo deles aqui, esse P2 bonitão aqui, tá? E vamos ver quanto. 673 gramas. O ponto de balanço tá cerca de 10 centímetros. 10 centímetros. Bem, depois vamos passar para esse, tá? Que é um P2 também, mas já do final do período, né? Ele é um P2 bem diferente, especial, ainda vou fazer um vídeo sobre. Mas vamos ver quanto. 600 gramas, basicamente. 9 centímetros, ponto de balanço, 9 centímetros. Bem, agora vamos ver esses aqui da Guarda Nacional, tá? Muita gente acha que é do Exército, mas é cargos baixos da Guarda Nacional, tá? 655 gramas, 10 centímetros tá o ponto de balanço. E agora vamos pegar o irmão gêmeo e vamos ver se tem exatamente as mesmas medidas. 648 gramas, então pouca coisa mais leve, tá? 11 centímetros tá o ponto de balanço. Tem um pouco mais leve, mas o ponto de balanço pouca coisa mais para frente. Então, muito interessante. Vou dar uma olhada nesse Cesiane aqui, ó, do Sul, minha primeira espada antiga. 637 gramas, 15 centímetros, ponto de balanço. Então, ele também é tão leve quanto os outros, mas você sente mais autoridade no corte. Ele realmente joga o peso um pouco mais para frente, você sente isso. Outro sabre de infantaria, tá? De 3 barras, 690 gramas.
Ponto de balanço tá quase 10 centímetros, 9,5, praticamente 10 centímetros. Espada da Marinha, tá, de 3 barras também, 661 gramas. Esse o ponto de balanço tá 8 centímetros, quer dizer, quase 8. Ele realmente, você sente ele realmente bem leve na mão, tá, bem ágil. Primeiro modelo de sabre do Exército da República, 617 gramas. Ponto de balanço tá 10 centímetros. Tá, então esse aqui também você sente ele também bem leve, porque ele é mesmo mais leve e bem ágil. E agora para os últimos dois modelos bem conhecidos, né? O da Marinha, aqui dos anos 40, que é o que está em vigor ainda até hoje, tá? E depois o do Exército, 697 gramas, então mais pesado até agora. 13 centímetros o ponto de balanço. Então realmente ele é o mais pesadinho, você sente ele mais pesado, com mais autoridade para corte, realmente você sente que ele joga mais o peso. E ele parece ter uma diferença muito grande entre, por exemplo, esse, na verdade são só poucas gramas, tá? Para vocês verem como que distribuição de peso faz uma diferença gigantesca. E por último dessa leva aqui, o sabre, né, a espada reta, tá? A espada militar reta do Exército, modelo também dos anos 40, que também está em vigor aí até hoje, tá? Esse que é muito conhecido, muita gente tem. 675 gramas. E vamos ver o ponto de balanço. Esse é bem para frente. Mas são 16 centímetros da guarda. Então esse não é o mais pesado, mas está entre eles, né? E é o que tem o peso mais jogado para frente. Realmente ele é o que você sente mais pesado de todos, tá? Ele não é nem um pouco ágil como alguns outros desses, ainda sendo, claro, uma espada leve e ágil, né? Pelo seu peso e tudo mais. Só antes da gente passar para o próximo, eu tinha esquecido, né? Ainda na parte de infantaria, eu tinha esquecido dessa maravilha aqui, ó, tá? Iniciozinho do século XIX, uma das variantes do sabre 1796, só que uma versão de infantaria, tá? Menor, mais fino, mais leve, e vamos ver, 613 gramas. E o ponto de balanço tá a 15 centímetros e meio. É interessante, né? Então ele joga, além de muito curvo, joga o peso para cima, apesar de ser bem leve e ágil, mas para ganhar autoridade no corte. Bem, então aqui a segunda parte, a gente vai falar sobre espadas curtas, né? Hangers, cutlass, espadas curtas do modo geral. E eu coloquei aqui uma subparte, digamos assim, né? Que são espadas, tá? Estilo mameluco, tá? Então que são também sabres, mas são também mais curtos, acabam entrando em outra categoria, tá? E a gente vai olhar 4 deles aqui. Então vamos lá para o primeiro. Eu vou colocar então o terçado de músico do Império, 561 gramas, ponto de balanço a 7 centímetros. Então aqui o famoso sabre briquet, 827 gramas, e o ponto de balanço a 10 centímetros. Faz bastante sentido, né? Ele ser mais pesado que aquele sabre de infantaria e também jogar o peso a 10 centímetros, né? Porque ele é excelente justamente para corte, até pelo perfil e geometria da lâmina, né? E a gente sabe disso. Cutlass da Marinha do Império, 896 gramas. Surpreendeu isso aqui, eu achava que era bem menos. Ponto de balanço a 10 centímetros. Espada da Guarda Cívica Municipal aí de São Paulo, dos anos 10, já na República, 852 gramas. E o ponto de balanço a 6 centímetros da guarda. Realmente bem leve, você sente isso, até porque o cabo totalmente metal, né, acaba dando bastante contrapeso também. Você sente que o peso ele tá todo aqui. Espada civil, 639 gramas. Então, né, um sabre curto, né, um hanger, tá bem semelhante aos sabres de infantaria, né? Até porque ele é basicamente isso, só pouquinha coisa menor. E vamos ver o ponto de balanço. 10 centímetros da guarda. E agora indo para os sabres mamelucos, esse aqui é um sabre de general do Império, tá? Provavelmente do Corpo de Saúde. 539 gramas. E o ponto de balanço está 11 centímetros. Sabre mameluco da Escola Militar, já do período da República, 471 gramas.
E o ponto de balanço, 8 centímetros da guarda. Espada mameluca de primeiro tenente, primeiro sargento do exército, né, já do período da República também, vamos ver. 477 gramas. E o ponto de balanço a 11 centímetros da guarda. E por último, sabre, né, mameluco de general da República, 568 gramas. O ponto de balanço está a 14 centímetros da guarda. Então agora na parte 3, os espadins e os espadrumos. Tá, então vamos lá começar com esse. Tá, todos são espadins de corte, tem um que é militar, já explico. Então vamos começar com esse aqui, espadinho do final do século XVIII. 464 gramas. E o ponto de balanço está a 6 centímetros da guarda. Esse aqui, tá, no mesmo período, ele é um pouco maior que o outro, um pouco mais comprido, tá, a ponta um pouco mais fina. Rapaz, tá certo isso? Tá certo. 410 gramas. E o ponto de balanço a 6 centímetros da guarda. Agora, esse outro espadinho de corte também, um pouco mais para frente, né, dos 1850, ali no meio do século XIX. 347 gramas. Esse é o mais leve até agora, é a da lâmina mais fina também na base. E o ponto de balanço está a 6 centímetros da guarda. Bem, esses foram os espadinhos do século XVIII e XIX. A gente percebeu um padrão aqui, né? Agora, vamos dar uma olhada nesse espadinho militar francês, já do início do século XX. Ele é de 2 gumes, tá? Alguns diriam que é um espadrum, mas geralmente espadrum tem um gume só, é de outro período, tá? E lá na França eles simplesmente chamam de épée, tá? Esse é um épée à ciselures, como está escrito aqui, que a gente costuma entender como espadinho. Então vamos deixar aqui numa zona cinzenta, tá? Pode ser um espadinho ou, dependendo da classificação, um tipo de espadrum. Tá, mas de todo jeito isso aqui é uma versão militar, tá? Não é um espadinho de corte. Ele pesa exatamente 701 gramas. Realmente ele está na categoria de peso de espadrum. O ponto de balanço está a 12 centímetros da guarda. Até porque se ele tem 2 gumes, né, joga mais o peso para tentar jogar mais e ter alguma autoridade de corte. E agora a gente vai ver um espadrum mesmo. Um espadrum realmente comum aqui no Brasil de se achar, tá? A gente acha ele em vários museus e tudo, é um modelo alemão, tá? Do final do século XIX. Então ele tem um gume, 665 gramas. E o ponto de balanço está a 13 centímetros da guarda. Acho que as informações de espadrum podem ter surpreendido algumas pessoas aí, hein? E por último dessa sessão, a gente tem aqui um espadinho de corte também, né? Mas na verdade espadinho, não sei se dá para dizer de corte, porque é um período que não tinha corte mais, né? Que a gente está falando das primeiras décadas do século XX, já no período republicano, tá? A gente já tem o brasão da República aqui. Mas é um espadinho usado por cônsules, etc. Obviamente ele não tem mais aquela necessidade de ter uma lâmina triangular e funcional para luta e tudo mais, tá? Então ele tem um outro tipo de lâmina, a construção aqui é muito maior, muito mais chamativa, né? Para chamar atenção para os detalhes. Então você vê que ele é grande em relação aos outros, né? Um overbuild. Mas vamos ver quanto que ele pesa. 711 gramas, realmente mais pesadinho que todos. E o ponto de balanço, 6,5 centímetros da guarda. Então chegamos à parte final, onde nós vamos ver então os sabres de cavalaria. E aqui a gente vai fazer algumas comparações, tá? Pegar uns irmãos gêmeos para ver se eles têm mais ou menos a mesma proporção de peso, ponto de balanço, etc. Então vamos lá com esse Blücher, né? Ou um dos modelos totalmente inspirados, né? Cópia do 1796. Ele tem exatamente 888 gramas. E o ponto de balanço está a 15 centímetros da guarda. E agora nós temos outro Blücher. E vamos ver qual que é o peso. Esse aqui me surpreendeu, 721 gramas. Realmente assim, ele parece bem mais leve, mas me surpreendeu também. Vamos ver o ponto de balanço. E o ponto de balanço está a 19 centímetros da guarda. Realmente joga o peso bem para frente da autoridade no corte. Então agora o sabre, né, o famoso sabre modelo 1831, vem do período do Império.
727 gramas. Alguns desses aqui, eu vou dizer para você que nem esse e os dois P2 aqui, é muito difícil distinguir se realmente é mesmo um sabre de cavalaria ou de infantaria, tá? Porque nessa época você ainda tinha assim, uma certa mistura, tá? Então, por exemplo, às vezes um cara da cavalaria comprava sabres que eram para infantaria, o cara da infantaria usava um sabre de cavalaria, entendeu? E você tem esses aqui que ele tem o tamanho de um sabre de cavalaria, tá? Mas você vê que ele é bem leve, então ele poderia, por exemplo, ter sido usado na infantaria também. Então, é aqui no Brasil, onde você não tinha essas regulamentações muito fortes, né? Algumas coisas ficam a gosto do oficial, do soldado, etc. Então fica muito difícil determinar. Por isso que nesse caso dos dois P2 aqui, eu deixei eles aqui nos de cavalaria para a gente averiguar. Todos os outros é certeza, mas esses ainda estão na dúvida, tá? Então assim, o peso dele, 727 gramas, poderia sim ser um sabre de cavalaria, quanto poderia também ser um sabre de infantaria, tá? O ponto de balanço está a 15 centímetros da guarda. Bem, agora esse sim, nós sabemos que é um sabre de cavalaria, modelo também 1931, mas assim, esse é de fabricação posterior, né? Esse aqui e esse outro são da época da Guerra do Paraguai. E esse pesa 943 gramas. Então realmente tem muito a ver com o que a gente espera de espadas de cavalaria dessa época, né? 1860, etc. E o ponto de balanço está a 16 centímetros da guarda. Vamos ver agora o seu irmão gêmeo. 926 gramas, pouca coisa mais leve. 16 centímetros da guarda. Então, nosso primeiro P2 aqui, claramente mais leve, mas entra no mesmo caso que eu falei, poderia ser tanto de cavalaria quanto de infantaria. 724 gramas. Ponto de balanço, 15 centímetros. Um outro P2 aqui para a gente comparar, 772 gramas. E ponto de balanço, 16 centímetros da guarda. Agora aqui a gente já tem um sabre de cavalaria bem diferente dos anteriores e bem mais próximo dos que vieram depois. Tá, isso vem de uma reforma de armas que a gente tem ali no período de 1870, 1880, ainda do período do Império, tá? Você que a guarda de ferro aqui, bem mais pesada, cabo de latão ou bronze, então tudo uma construção mais robusta e mais pesada. Esse aqui, 1 kg 103 gramas, então é o mais pesado até agora. E o ponto de balanço está a 15 centímetros da guarda. Espada de Cavalaria da República, anos 10, EUB, Estados Unidos do Brasil, vamos dar uma olhada. 947 gramas e o ponto de balanço, 15 centímetros da guarda. Sabre da Cavalaria das Guardas da República, tá? Anos 20, vamos ver. 900 e o ponto de balanço, 15 centímetros da guarda. Espada de Cavalaria, EUB, Estados Unidos do Brasil, tá? Anos 20 e 30, mesmo modelo que foi usado na Revolução de 32, lá em São Paulo também. Tá? Usavam desse modelo com esse tipo de guarda aqui. Uma espada também bem comprida, relativamente pesada. 1 kg e 80 gramas. E o ponto de balanço a 16 centímetros da guarda. E por último, modelo aqui dos anos 40 e que está em vigor até hoje, tá? Para cavalaria, para controle de distúrbios, 971 gramas. Agora vamos ver o ponto de balanço. 16 centímetros da guarda. Então aqui a gente percebeu um certo padrão, né? Entre as espadas de cavalaria de peso ali entre 800 gramas, 1 kg, e pouco, e uma média aí de 15, 16 centímetros da guarda, o ponto de balanço. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? E se vocês aprenderam alguma coisa, se serviu de entretenimento de alguma forma, e se vocês gostaram, já deixa aí o like, se inscreve, curta, comenta, compartilha, aquela coisa que você já sabe. Eu não preciso ficar pedindo aqui todas as vezes, mas ainda assim eu faço isso, porque eu sei que tem o pessoal que não faz isso, tá? Curte aí, comenta, diz qual que te surpreendeu, e depois a gente vai fazer mais pra frente um vídeo, eu vou fazer comparando algumas espadas de treino, por exemplo, espadas de esgrima, com as armas originais que elas representam. Então por exemplo, mostrando a diferença ali de um florete e de um espadim, tá? Questão de peso, de ponto de balanço, esse tipo de coisa. Porque eu já fiz 2 vídeos explicando
sobre espadas de esgrima. Um explicando quais são e as diferenças entre elas, então assista aí, tá aí no card. E outro que é a origem de cada uma das espadas da esgrima. Beleza? Então a gente se vê aí no próximo vídeo e falou!